Seguindo nossa sequência de vídeos, né, nós já vimos como implementar a paginação de resultados. Vamos ver agora como implementar o sistema de filtros, tá? Nós já deixamos a query preparada nos vídeos anteriores, quando eu expliquei sobre os parâmetros da query, né, que começam sempre com 2 pontos, tá? Então, só o que eu preciso é ler esses parâmetros da minha requisição, que é feita pelo cliente, ao meu servidor back-end, e gravar, né, esses valores passados pela requisição aqui nos parâmetros da query, tá? Eu quero fazer de uma forma bem flexível, não precisa ser feita assim, né? Poderia ser feito de outra forma. Mas eu quero fazer de uma forma bem flexível, eu quero usar o mesmo nome nos parâmetros da requisição, os mesmos nomes que tem aqui nos parâmetros da query, que são os mesmos nomes dos campos. Então, dessa forma, quem for programar o front-end, né, só precisa saber o nome dos campos. Porque ele sabendo o nome dos campos, ele já vai conseguir aí fazer o filtro, né, definir qual filtro ele quer fazer, né, tranquilamente, tá? Mas poderia usar nomes diferentes, né, tanto dos parâmetros da query quanto dos parâmetros da requisição, que continuaria funcionando da mesma forma. Então significa que a gente vai ter que trabalhar lá no nosso método list a verificação dos parâmetros, né, da nossa query params, né? Se tem lá um parâmetro chamado preço, FG status e descrição, tá? Similar ao que nós fizemos para a paginação, né? Eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu poderia verificar, né? De repente eu vou fazer aqui o filtro, filtra por descrição, né? Eu verifico então se existe um parâmetro descrição, tá? E se esse parâmetro existir, né? O que eu faço é dizer que a minha query ponto param by name, estou pegando o parâmetro pelo nome dele, descrição, que é o mesmo nome que eu defini lá, né, com 2 pontos dentro do SQL, ponto value, recebe, né, como nesse caso o parâmetro descrição é do tipo texto, e o meu query params devolve texto, eu não posso fazer essa conversão aqui, né? Recebe o meu afilter itens na posição descrição, tá? Se eu rodar, né? E lá no meu post, eu adicionar aqui o parâmetro descrição contendo frango. Ah, falha minha, vou tirar o offset. Né? Tive que tirar o offset por quê? Porque só tem um registro com a palavra frango na descrição, né? E se eu pular um registro, eu não vou ter nada para mostrar, né? Agora, se eu trocar aqui por pizza, aí não tem problema, né? Com ou sem offset, ele vai trazer para mim registros aí, só que dessa vez ele vai trazer apenas 2, porque ele pulou um, tá? Então, olha lá, já está funcionando o filtro por descrição, né? E poderia fazer isso para os demais, né? Poderia fazer isso para o campo preço e assim por diante. Qual que é o problema de eu fazer assim, né? Em teoria, problema nenhum, tá? Funciona, né? Eu sei que nesse caso de produtos tem 3 filtros que eu quero permitir. Esses 3 filtros aqui são os parâmetros que já estão configurados: preço, FG status e descrição. Então, nesse caso, eu faria aqui mais 2 verificações, uma para preço e uma para FG status, tá? Mas imagina, né, que de repente eu tenho uma tabela muito grande e eu quero poder fazer filtro para 15 campos diferentes. Eu teria que fazer aqui 15 verificações só para filtro e mais 2, né, para fazer o sistema de paginação funcionar, né? Já começa a ficar um pouco trabalhoso para a gente isso daí, né? Imagina que aí a cada
a cada service que eu crio, né, service campanha, service pedido, service vendedor, service entregador, né, eu vou ter que ficar programando esses filtros, tá? Específico para cada um, porque tabela diferente, campos diferentes, parâmetros diferentes, consequentemente, programação do filtro diferente. Tem uma forma interessante, né? Uma vez que eu estou usando o nome dos parâmetros, o mesmo nome do campo, né? Eu posso simplesmente verificar se o parâmetro fornecido existe na lista de parâmetros da query. E se existir, eu já faço essa aplicação do filtro funcionar e a gente passa a ter um filtro global, que não precisa ser personalizado para cada serviço, não precisa ser personalizado para cada tabela, né? Nossa, professor, parece um pouco complicado, né? Como fazer isso? Vou colocar aqui, né? Filtro global. Eu vou fazer um for, começando em 0 e indo até o total de parâmetros que eu tiver na minha query. Então, eu vou pegar a minha query.paramCount, menos 1, porque é um vetor que começa em 0, o 0 conta, né? Então, se eu tenho 10 parâmetros na query, eu teria de 0 até 9, por isso do menos 1, né? E aí, caso tenha de fato parâmetros nessa query, né? Ele vai cair no meu for e eu vou verificar. Olha, dentro de a filter, que é o meu parâmetro aqui da função listar, né? O meu dicionário. Dentro do meu dicionário, contém uma chave com o nome do parâmetro atual da minha interação do for, né? Se o i está valendo 0, do primeiro parâmetro, do parâmetro 0, né? Então, para eu pegar o nome do parâmetro, eu pego aqui, né? Eu acesso a minha query, acesso o meu vetor de parâmetros, pego uma posição, que é a posição atual do i, 0, 1, 2, 3, aí depende. E desse parâmetro eu pego o nome, tá? E para evitar problema de questão de maiúsculas e minúsculas, que às vezes o nome bate, é o mesmo nome, mas tem às vezes uma letra maiúscula ou minúscula, dependendo da forma que a gente criou o parâmetro na requisição, ou a forma que a gente criou o parâmetro na query, né? Para evitar isso daí, eu vou fazer um toLower no nome, para garantir que esse nome esteja em minúsculo. Caso ele encontre um parâmetro, né, no meu filtro que tem o mesmo nome de um parâmetro da minha query, o que eu faço é gravar o valor nesse parâmetro da query. E aqui eu volto, né, a pegar esse cara, que é o nome do nosso parâmetro, tá? Estou usando o asString aqui porque o itens devolve para a gente uma string, né? Então é uma forma de fazer a conversão sem dar problema, até mesmo para valores numéricos, tá certo? E é simples assim, isso já é o suficiente para funcionar com qualquer um desses parâmetros que nós configuramos na SQL, tanto descrição como o FG status e o preço. Eu só preciso saber o nome dos campos, né, que são permitidos eu fazer esse filtro. Vamos ver, né, se está tudo funcionando mesmo. Então, olha lá, vou testar de novo descrição, só que dessa vez, né, com a nossa forma global, né, vamos assim dizer, tá? E ele trouxe o mesmo resultado, né? Se eu trocar aqui, desligar o offset e trocar para frango, né? Ele vai trazer só o nosso frango assado. Se eu vim aqui trocar para porco,
ele vai trazer só o nosso joelho de porco, tá? Também posso, né, filtrar pelo status. Só que nesse caso do status vai ser um pouco difícil de a gente atestar isso funcionando, né? Porque todos os registros estão com o status igual a A. Se eu desligar a descrição aqui, todos os registros estão com status igual a A. Então, se eu pesquisar por FG status igual a A, ele vai trazer os registros para mim aí, tá? Limitado em 3 por causa do limite. Se eu desligar aqui, ele traz todos, ó. Né? Se eu colocar aí, ele até traria para mim, só que como não tem ninguém, o resultado fica vazio, né? Mas isso demonstra que o filtro por status está funcionando, né? Vamos testar por preço. Lembrando que aqui não pode ter cedilha, porque lá no parâmetro não tem cedilha, tá? Se eu não me engano, acho que tem produtos com preço 20. Olha lá, com R$20 de preço, ele trouxe para mim só o frango assado e o joelho de porco. Se eu colocar 25, ele traz para mim a pizza de mussarela, presunto e calabresa, tá? Então olha como funciona bem, né, essa estrutura de repetição que a gente fez aqui, né? Parece complicado, mas não é. Eu estou percorrendo todos os parâmetros da minha query, que é essa lista aqui. É o que aparece aqui nos parâmetros. Ó. São esses 3 itens nesse caso. Eu estou percorrendo essa lista. Posição 0, posição 1 e posição 2. Tá? Então, para ir começando em 0 até param count, que é 3, menos 1, dá 2. Então, começando em 0 até 2. O que, que ele faz? Se conter a chave, né, com um nome, aí eu pego o meu parâmetro 0, nome em minúsculo, né? Nesse caso, meu parâmetro 0 com nome em minúsculo, aqui nesse caso em específico, é o preço, né? É o preço do produto. Então, se tiver um filtro por preço dentro de afilter, ele vai gravar o valor do parâmetro preço, meu parâmetro 0, né? Tendo o valor aí do meu itens preço, né? Chegou aqui, ele muda para 1 e ele vai fazer a pesquisa dessa vez pelo parâmetro 1. Parâmetro 1 agora não é mais o preço, mas o FG status. E aí ele vai verificar, encontrou o FG status dentro do filtro? Encontrou. Então grava o valor do filtro dentro do parâmetro. Chegou aqui, ele volta para 2, né? E aí ele vai fazer isso para descrição, que é o último parâmetro lá na lista. Encontrou o parâmetro descrição dentro do filtro? Encontrou. Então ele grava o valor do filtro dentro do parâmetro e aí está feito o nosso filtro de forma global, que funciona se eu copiar isso daqui para o meu service campanha, para o meu service vendedor, para o meu service entregador, vai continuar funcionando da forma que está funcionando para produto. Tá? Filtro é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós finalmente veremos como melhorar o sistema de rotas aqui, que por enquanto se encontra no nosso código principal da aplicação. Tá? Valeu e até mais!